Alô muchacho, alô muchacha. Fala minha rapaziada. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilidade. Mais um videozinho aqui no canal. Hoje é dia de Flu. Vamos pra cima, Flusão. Quero gritar campeão. Pois é, rapaziada. Jogo importante, jogo difícil fora de casa. Além disso, mais dois assuntos nesse videozinho aqui pra gente debater. Então, vamos começar falando sobre nosso querido jogador Matheus. Sabe quem é o Matheus? Não é o Matheus, meu vizinho aqui do prédio do 706, não é o Matheus Frigols, um dos idealizadores da campanha hashtag É Pelo Flu, não é o meu amigo Matheus lá de Bangu, criador de passarinho. É o nosso Matheus Martinelli, cria de Xerém, jovem jogador, titular absoluto do meio de campo. Recebeu uma proposta, foi noticiado pelo portal UOL, que ele recebeu uma proposta no valor de 5 milhões de euros, aproximadamente 30 milhões de reais, do clube Anderlecht, da Bélgica, e o Fluminense recusou. Na minha opinião, fez corretamente essa recusa, porque já vendeu Metinho e Kaique. Provavelmente, se o Nino se destacar na Olimpíada, será mais um jogador vendido. Virão, com certeza, imagino eu, propostas da Europa. O Nino é um jogador jovem, 23 anos. Então acredito que dê para a diretoria do Fluminense manter o Martinelli mais aí um período nas Laranjeiras, esperar que o jogador evolua tecnicamente, fisicamente, para que ele possa se destacar mais como titular da equipe e poder ser vendido por um valor melhor e não um valor baixo, como infelizmente nossa diretoria acaba fazendo na necessidade. Martinelli é titular absoluto, como eu já falei anteriormente, e vamos torcer aí para que ele possa desenvolver um melhor futebol sempre e gerar aí bons valores para os cofres do Fluminense e que ele possa se tornar um grande jogador na Europa e consecutivamente na seleção brasileira. Eu particularmente, até inclusive, dar uma opinião aqui rápida, acho que o Martinelli poderia até estar na seleção brasileira olímpica. Ele fez uma boa Copa São Paulo de Juniores no início de 2020, naquele time que disputou a competição em São Paulo. Tinha o André, tinha ele, tinha o Wallace, tinha o Luiz Henrique, Calegari na lateral direita, dentre outros, que ainda não despontaram no Fluminense. E se o Martinelli tivesse já sido pensado para o time profissional, eu acredito que ele poderia ganhar uma posição, né, de titular junto com o Dodi, mas o Odair, quando chegou no Fluminense, preferiu montar um time com Yuri e Hudson, né? São as contratações equivocadas e discutíveis que a nossa diretoria faz. O Yuri, eu nem falo muito porque ele fez um bom final de Campeonato Brasileiro 2019 com o Marcão. Até acho que ele mereceria iniciar o 2020 como titular. Mas o Hudson só veio pelo currículo de ter sido campeão uma vez lá no Cruzeiro, na Copa do Brasil, se não me engano, 2017, não vou lembrar agora. E depois disso o Hudson não conseguiu se firmar, voltou para São Paulo, ficou no banco de reservas por 2 anos, pouco aproveitado, não conseguiu manter uma titularidade no clube paulista e veio emprestado para o Fluminense ano passado, com os 2 clubes dividindo o salário. E se tornou peça para o Odair importante, mesmo sendo muito criticado pela maior parte da torcida do Fluminense. E aí tirou o espaço do Martinelli. E o Martinelli se tornou titular no segundo semestre do ano passado, por conta de lesão do próprio Hudson, o Yuri, que teve um problema
com esse vírus. O Dodge também, que teve um problema de contusão, alguma coisa desse tipo. E o Odair lançou o garoto. Depois de 2 jogos como titular, ele voltou com o Yuri, voltou com o Dodge. Nem falo nada do Dodge, porque o Dodge era titular. O ideal seria manter Dodge e Martinelli, só que não podia barrar nem o Yuri nem o Hudson. E aí depois aconteceu algum outro problema que eu não sei qual foi, que o Martinelli voltou a ser titular. E depois que o Odair saiu, graças a Deus, o Marcão efetivou o Martinelli como titular e o garoto ganhou confiança e vem praticando bom futebol, sendo hoje uma das principais peças e principais alicerces desse time do Fluminense. E lembrando que não teremos o Martinelli para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. Até inclusive gostaria de pedir desculpa, uma ratificação sobre o vídeo de ontem, quando eu falei do sorteio da Copa do Brasil, que as datas do dia 13 e 20 de julho estavam reservadas para a Copa Sul-Americana. Eu falei Copa Sul-Americana, mas é porque a gente disputa tanto tempo a Copa Sul-Americana, aí acabei me confundindo, mas a Copa Libertadores, tá? Dia 13 e 20 de julho, Cerro Porteño Fluminense, Fluminense Cerro Porteño, pela Copa Libertadores. Não podemos esquecer. E para afinar sobre o Martinelli é isso. Ele está suspenso no primeiro jogo, mas contra o Fortaleza o André foi bem. E espero que o Roger mantenha o André como titular para o primeiro jogo. E agora vamos falar sobre o dia de Flu, dia de jogo do Flu. Jogo muito importante, difícil contra um time bem arrumado, bem montado do Atlético Goianiense lá em Goiânia. Né? Uma vitória hoje, como eu já falei na segunda-feira, mantém a nossa média de 2 pontos por jogo. Precisamos de ganhar. Seria muito bom vencer esse jogo fora de casa. O Fluminense, que ainda não venceu fora de casa, são 3 jogos, 3 empates, mas fez o dever de casa nos 2 jogos que teve no Rio de Janeiro. A princípio vai com o time titular, tá? E com algumas voltas, alguns retornos, tá? Segundo eu pude ver no ge.com, no OneFootball, no próprio All Sport também, a provável escalação do Fluminense, provável. Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos, daqui a pouco eu explico. Matheus Martinelli, Iago Felipe, Nenê, Kaique, Fred e Gabriel Teixeira. Vamos lá. Calegari continua como titular, apesar do Samuel Xavier já estar liberado, tá? Já estar com o grupo em Goiânia, viajou com o grupo, mas eu não sei se para dar uma segurada no jogador não será lançado de início, começará o Calegari. Isso foram notícias desses sites que eu comentei. Só quem sabe realmente é o Roger e são os jogadores. Pode ser que o Samuel Xavier entre, já esteja 100%. Aliás, eu acho que está 100%, senão nem viajaria. E aí mantém o Calegari. Na lateral esquerda, Egídio Poupado, viajou também, mas ficará como opção para o banco de reservas. Entrará o Poçante, para não dizer ao contrário, Danilo Barcelos, fraco, horroroso, muito ruim, muito limitado. Isso é a mínima condição, me tira a paciência, de verdade, meus amigos. Me tira a paciência. Muito limitado, jogador fraquíssimo. Não tem nenhum cacife para vestir a camisa do Fluminense, nem como quinta opção. Mas enfim. Meio de campo, volta do Iago Felipe, tá? No lugar do André. E aí eu faço uma observação. Nós vimos domingo contra o Fortaleza que o André saiu aos 40 do segundo tempo cansado. O André não fazia uma partida oficial há 3 meses, completada no próprio domingo contra o Fortaleza. Na minha opinião, já que o André foi bem e está treinando bem, como o Roger disse, poderia manter o André e fazer um teste do André com o Iago Felipe, já que ele já fez o teste do André com o Martinelli. Tá?
Apesar do que André Martinelli já tem um entrosamento do sub-20, do sub-17, do sub-20. Poderia manter o André para ganhar ritmo de jogo e voltar com o Iago Felipe e descansar também o Martinelli. Tá? Poderia fazer isso, na minha opinião. Tá? Não, entendam bem, seria uma opção, um teste. Tá? Já que o André foi bem contra o Fortaleza, na minha opinião. Você descansaria o Martinelli, porque os dois jogadores que mais se desgastam durante o jogo do Fluminense são os dois jogadores de meio de campo, Martinelli e Iago. Correm o campo todo, armam, desarmam, chegam na área, são os que mais se desgastam ali. E mesmo com 19 anos, 20 anos, Iago já tem 24, 25, pode acontecer um problema. Só que o Iago já cumpriu a suspensão, já descansou um jogo, poderia descansar o Martinelli agora e colocar o André para fazer esse teste ali no meio. Outro jogador, que será poupado é o Caio Paulista pela esquerda. Voltará o Kaique. O que nós perderemos, na minha opinião? O Caio Paulista, ele já é mais preparado fisicamente, tem uma volúpia física maior que a do Kaique, que tem 17 anos, é franzino, ainda tem muito a crescer fisicamente falando. O Caio Paulista, ele vai no ataque, marca, volta, morde o adversário, chega junto ali, está sempre tentando roubar uma bola. O Kaique não faz muito isso, não é muito do Kaique. O Kaique ou vai muito para frente ou marca muito perto do lateral direito. Tá? Mas a gente ganha onde? A gente ganha técnica. Tecnicamente falando, o Kaique é melhor que o Caio Paulista, todo mundo sabe disso. Mas é aquela situação, na minha opinião, o Kaique não poderia voltar tanto para ficar próximo do lateral, por conta justamente do quê? Desse físico dele que ainda está em evolução. É um garoto. Ele deveria, para mim, jogar mais perto do Fred, sem tanta obrigação de marcar. Tá? Você poderia armar 4 no meio de campo na marcação ali, com o Iago Felipe marcando pela direita, o Nenê e o Martinelli pelo meio, e o Gabriel Teixeira pela esquerda, ou você puxa o Nenê para a ponta, que é um erro, puxar o Nenê para a ponta. Aí o ideal seria, na minha opinião, botar um outro jogador de meio de campo. Aí você podia botar o Calegari ali, marcando pela direita, Samuel Xavier fazendo a lateral. Mas enfim, não vai barrar o Nenê. Não vai barrar o Nenê. Outro jogador também que poderia ser poupado para dar oportunidade aí ao Casares, para o Casares pegar ritmo de jogo também. Um outro jogador que, na minha opinião, fez uma partida muito ruim domingo, eu falei no vídeo pós-jogo contra o Fortaleza, foi o Fred. Para mim poderia dar uma oportunidade para o Abel, mesmo que o Fred já tenha tido a folga, o descanso dele contra o Bragantino lá em Bragança, no empate pelo Campeonato Brasileiro 2-2, mas poderia dar uma oportunidade para o Abel, deixar o Fred descansando, porque a sequência de jogos é muito grande, é muito intensa. E o Fred já com 37 anos não aguenta, já não é o perfil dele. Assim como também não é do Nenê. Mas enfim, Nenê não será barrado. Desculpa, rapaziada. Então é isso. Vamos com tudo para cima, torceremos. Dia de estresse, torcer para ter um bom futebol, o Fluminense apresentar um bom futebol, sair de lá com a vitória, mas pelo que a gente vem jogando, o bom futebol não aparecerá. Espero que apareça, sempre torcerei para isso. Mas, de qualquer forma, eu torcerei pelo resultado. Vitória será importantíssimo. O jogo será o jogo não será no Estádio Olímpico de Goiânia, não, porque está cedido para a Copa América. O jogo vai ser no estádio do próprio Atlético Goianiense. Porque eu tinha confundido que há um tempo atrás o Atlético Goianiense jogava no Estádio Olímpico de Goiânia. Mas o Atlético Goianiense tem o próprio estádio dele lá, pequenininho, lá, um caldeirãozinho. Tá certo, lembrei. Não sei o nome do estádio, mas o jogo será às 19 horas. Transmissão no canal Sport TV e no canal Premier. Tá? Vamos com tudo, rapaziada. Torcer muito por essa vitória. E depois do jogo do Flu, que começa às 19 e termina às 21, tem o jogo da Seleção Brasileira, Seleção Canarinho, Copa América. Eu, amante do futebol, muita gente já abandonou a Seleção Brasileira, mas eu não. Eu gosto de ver, mesmo com todas as coisas ruins e erradas que acontecem aí na CBF, mas eu curto assistir jogo da Seleção Brasileira.
Curto assistir o jogo da Copa América, tenho acompanhado. O Brasil tá bem, já está classificado também. Pô, num grupo de 5 classificam 4. Porra, o que não classificar, parceiro? Fecha as portas, federação. Mas é isso aí. Hoje vai começar às 7 horas e só terminar às 11. E lembrando também, 4 horas da tarde, também no canal Sport TV, Portugal e França pela Eurocopa, decidindo vaga nas oitavas de final da competição europeia. Jogaço, jogaço. Pena que eu não poderia assistir, estaria na rua trabalhando. Só retornarei para casa próximo do jogo do Flu. Mas para quem estiver em casa, será uma quarta-feira recheada, 16 horas, 19 e 21. É isso, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Se gostaram, aperta no botãozinho do joinha. Joinha assim, ó. Aperta lá, por favor. Você apertando o botãozinho do like ajuda o YouTube a divulgar os conteúdos do canal, ajuda a dar uma moral aqui no vídeo. Se inscrevam também, por favor, ativem o sininho para vocês receberem todos os conteúdos que eu for gravando aqui, tá? E compartilhe aí com a sua comunidade tricolor, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Valeu, rapaziada? Sou tricolor de coração, amo esse clube, o único genuíno e autêntico e legítimo clube tricolor do mundo. O resto é time de 3 cores. Valeu, rapaziada. No mais, vence Fluminense. Grande abraço. Até mais tarde.